Boa noite, queridos. Graça e paz. Ih, estão dormindo. Pronto para receber a palavra? Prontos para ouvir mais uma quinta escatológica? Aleluia! Na última quinta começamos a falar sobre escatologia. Que é isso? É o estudo das últimas coisas. Uma palavra aparentemente pode parecer muito difícil, mas significa o estudo das últimas coisas, ou das profecias que ainda vão se cumprir. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, amém? Eu já queria que você abrisse lá comigo em Salmos 89, 48. Hoje a gente vai falar um pouco do estado dos mortos e da ressurreição eterna. Algo muito importante para a vida cristã. Antes de Salmos 89, vai lá comigo para Hebreus 6. Hebreus 6, 1. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Na verdade eu vou pedir outro, mas é na mesma folha. Hebreus 5:11, para a gente entender o contexto de Hebreus 6:1. Hebreus 5:11. Se você não sabe, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. A Bíblia é uma carta. E Hebreus 5, o 6 é a continuação. É meio bobo, mas para entender. Então, todo o texto está num contexto. Então, quando chega aqui em Hebreus 5:11, olha o que o autor de Hebreus vai dizer para a igreja. Aquela igreja, a igreja dos Hebreus. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui, Deus está falando para um povo, dizendo assim, tem coisas muito grandes, tem coisas muito maiores para se falar. Mas quando não se entende o básico, não dá para ir para o além, gente. É como a construção de uma casa. Se não fizer a fundação, não dá para começar a construir. O tolo é aquele que vai construir sem fazer a fundação, porque logo vai ruir. Então a Bíblia está dizendo que tem 6 princípios que são o básico da doutrina de Cristo. Fé em Deus, arrependimento de obras mortas, batismos, imposição de mãos, e aí vem ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso é o básico da fé cristã. Não tem como a gente querer, eu quero ver o céu, se o básico não está bem firmado. E hoje vamos falar de uma dessas partes, que é a ressurreição dos mortos, que é para todo crente saber e que não é difícil, amém? Aleluia! Agora sim, vamos lá em Salmos 89, 48. Salmos 89, 48. Primeiro a gente vai ver o estado dos mortos e depois a ressurreição. Você sabe para onde os mortos iam antes de Jesus? Para onde os mortos vão agora em Cristo? É isso que a gente vai ver. Salmos 89, 48. Salmos 89, versículo 48, vai dizer assim: quem é que pode viver e não ver a morte?
Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Outras traduções diz: quem pode se livrar do inferno? Quem pode se livrar do mundo dos mortos? Ou quem pode se livrar do mundo invisível? A Bíblia está falando de um lugar que é como alguns falam, algumas traduções, que é o inferno ou o mundo dos mortos. A Bíblia tem várias palavras para inferno, e a gente vai ver que cada uma significa uma coisa um pouco diferente, para a gente saber para onde é que vai cada um, quem está com Cristo e quem não está, amém? Então, vamos agora para Salmos 49, 12. Salmos 49, 12. O estado dos mortos. Salmos 49, 12 vai dizer assim: todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura. Essa sepultura é a mesma palavra do outro que fala sobre o mundo dos mortos. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. A Bíblia fala sobre o mundo dos mortos. O mundo hoje vai dizer o quê? Muitas pessoas: morreu, acabou a existência. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que existe um mundo dos mortos, sim. Existe. Agora vamos para outro texto, Lucas 16, 19. Aqui é um texto que a maioria de vocês pode já ter ouvido sobre ele, que fala sobre o rico e o Lázaro. Aqui é Jesus falando sobre esse mundo dos mortos que a gente leu em Salmos, e ele explicando um pouco mais sobre esse mundo dos mortos. Para você entender, essa história do rico, do Lázaro e do mendigo não é uma parábola. Algumas Bíblias podem ter um subtítulo assim em cima dizendo parábola. Entenda que subtítulos, quem colocou não foi quem escreveu a Bíblia, tá? Subtítulo não é inspirado por Deus. Comentário de Bíblia de estudo não é inspirado na mesma proporção do que a Bíblia, tá, gente? Pode ter alguma coisa. A escritura sim é inspirada e nós vamos todo. Alguns subtítulos foram alguns tradutores que colocaram, que algumas vezes pode não condizer. E por que tem tanta certeza que isso não é uma parábola? Porque nas parábolas Jesus não usava o nome das pessoas. Nessa história ele usa o nome da pessoa. Parábola nunca usa o nome. É uma história fictícia para explicar algo. Aqui ele está falando o nome da pessoa. Então vamos lá, Lucas 16, 19 vai dizer assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. Sepultado o quê? Enterrado. Você entende que o rico ele foi enterrado. O corpo dele foi enterrado. 23 continua dizendo assim: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. O rico foi enterrado. E ele não foi para o inferno porque ele era rico não, tá, gente? Porque o pobre é que vai para o céu, o rico foi para o inferno. A gente vai ver mais um pouquinho que explica melhor o porquê. Mas o que a gente precisa entender é: um foi para o inferno, estava em tormento. A gente acabou de ler que o rico, ele foi enterrado. Mas também aparece no inferno. Por quê? Porque não é o corpo aqui que foi para o inferno. O corpo estava enterrado. Mas o seu espírito e sua alma estavam lá.
O espírito é quem nós somos de fato. A alma são os sentimentos, são as emoções, são os pensamentos. E o rico estava lá. O rico estava vendo as coisas que estavam acontecendo. Não existe o sono da alma, gente. Tá todo mundo dormindo até Jesus aparecer? Não. Estamos conscientes quando morremos também. Aleluia! Vamos continuar. Versículo 24. Este gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além disso, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo de que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem de lá para cá. Um único lugar onde tinham duas pessoas que estavam mortas, mas uma estava sendo consolada, outra estava sendo atormentada. E a Bíblia diz que tinha um grande abismo no meio entre elas, que uma não podia passar pelo lugar do outro. Sabe o que isso mostra claramente? Tem outras passagens que mostram que o nosso destino após a morte é traçado em vida, gente. A gente escolhe em vida como é que vai ser depois da morte. A gente escolhe em vida como é que vai passar a nossa eternidade, gente. Depois que morreu, não tem história de querer voltar, de ir para um lado e para o outro, não. Não tem purgatório, não, gente. Aleluia! Não vou lá pagar uma penitência de tantos anos e depois eu vou para o céu. Não existe isso. Não é bíblico. Jesus não ensinou isso. Mas continuando. Versículo 27. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém de dentre os mortos. Isso já nos mostra uma coisa: depois que morreu, não volta para falar com outras pessoas, não, gente. Se tem alguma coisa voltando a falar, se passando pelo seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, sei lá quem, é demônio. Quem morreu está naquele lugar, não volta. Aleluia. Outra coisa que ensina aqui, Lázaro, a família de Lázaro era rica. Mas Lázaro diz a eles que virem pobre para vir. Não, Lázaro queria que pregassem para que eles crescem. Ir para o inferno ou não, ir para um lugar de tormento ou não, é crer em Deus ou não, gente. E quando a Bíblia fala sobre os profetas e a lei, fala sobre o que está escrito. É isso aqui que convence as pessoas de crer em Deus ou não. Não é alguém ressuscitando dos mortos. Pode ter falsos aí que se dizem Deus, que se dizem isso e aquilo. Esses dias eu vi um vídeo bem interessante, o Danilo Gentili com aquele camarada lá que se diz que é Jesus. E Danilo Gentili olhou para eles assim: Tu quer vinho? O cara, quero. Aí ele botou um copo de água. Aí o cara, mas isso é água. Ele, dá teu jeito, transforma em vinho, tu não é Jesus? Na tora, eu falei, coisa linda. Não transforma, porque não é. Jesus só teve um, só tem um. O lugar que eu vou estar na eternidade, eu escolho hoje, gente. E isso já traz uma coisa para o nosso entendimento. Nós temos desejado que nosso parente, que nosso amigo de trabalho, que aquele que nos percebem, se convertam para aliviar nossa barra, ou para eles não irem para o inferno e serem livres da ira? Porque a intenção do coração conta.
Devemos pregar o evangelho, querer que as pessoas se convertam para que elas sejam salvas, para que elas tenham sua vida transformada. Não para que aquele enviado do capeta pare de me atormentar. Pode ser que ele se converta e não pare. Aleluia! Aleluia! Então, não existe o sono, o descanso. Morreu, continua sabendo das coisas que estão acontecendo. Continua lembrando das coisas que estão acontecendo. Amém? Vamos para outro texto agora. Salmos 49, 15. Então vimos um lugar dos mortos, onde todo aquele que morre vai, ou pelo menos iria, até Jesus morrer e ressuscitar. Quem morria em Cristo ia para esse lugar. Quem morria em Cristo não, perdão, que Cristo ainda não tinha morrido. Quem morria crendo no Messias que viria, ia para um lugar chamado Seio de Abraão para ser consolado e não sofrer. Quem não cria no Messias que viria, ia para esse lugar de tormento. E aí em Salmos 49, 15, vai dizer assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Uma promessa de que aqueles que morreram não iam estar mais naquele lugar. Pelo menos aqueles que crescem em Jesus. Aí a gente vai para Efésios 4, 8. Vamos lá para Efésios 4, 8. Antes de Cristo, todo aquele que morria ia para essa região dos mortos, que a palavra grega é Sheol, região dos mortos. Mas Cristo veio fazer com que essa promessa se cumprisse, de Salmos 49. E Efésios 4:8 vai dizer assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Versículo 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele vai em espírito para as regiões inferiores da terra. Ele vai para esse lugar de Sheol. E o seio de Abraão, aquelas pessoas que creram no Messias que viria, foram levadas para o céu. Hoje, depois da morte e ressurreição de Cristo, quem morre sem quem crer em Cristo, continua indo para o mesmo lugar de tormento. Mas quem morre em Cristo, está lá no céu com Deus. Está lá com Cristo. E aí eu quero que você vá comigo para Filipenses 1:20. Vamos lá, Filipenses 1:20. Aleluia. Filipenses 1:20. Vai dizer assim, aqui o apóstolo Paulo falando: Filipenses 1:20 ao 23 vai dizer: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é infinitamente ou incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo, se eu partir hoje, se eu morrer hoje, eu vou estar com quem? Com Cristo.
Mas antes ele sabia que ainda não ia ir e que ele tinha um trabalho para fazer. E ele ia fazer esse trabalho. Enquanto não vamos para Cristo, enquanto não morrermos, ou formos termos os nossos corpos transformados, como vamos ver daqui a pouco, temos um trabalho a fazer. Temos uma expectativa de estar lá com Ele, mas sabendo que enquanto isso não acontece, temos algo para fazer aqui. Amém! Aleluia! E aí sim vamos entrar na ressurreição dos mortos. E eu quero te dizer que ressurreição dos mortos, como vamos ver, é diferente do milagre da ressurreição. Por exemplo, todo mundo lembra da história de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, morreu, foi sepultado, Jesus foi lá, ressuscitou ele. Mas Lázaro morreu de novo, sabia? Ressurreição dos mortos fala de ressuscitar e nunca mais morrer. Aleluia! Vamos ver isso. Eu quero ler para você Jó 19, 25. Jó 19, 25. Só me escuta, a gente vai abrir ainda bastante texto. Que Jó disse assim, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, ressuscitado esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó, lá no passado, ele já sabia que na própria carne ele veria a Deus. Essa história filosófica de que tem que transcender e ficar fora do corpo, isso é coisa do mundo, isso é engano do diabo, isso é pensamento grego, não é cristianismo. Cristianismo fala do corpo também, porque Deus nos criou corpo, alma e espírito. Aleluia! Vamos para João 5, 28. João capítulo 5, versículo 28. O estado dos mortos. Aqueles que morrem sem Cristo vão para um lugar de tormento. Aqueles que morrem com Cristo estão em Cristo, em espírito. E João 5, 28. Aqui Jesus vai dizer algo bem importante. Vai dizer, João 5, 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz, e deles sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que praticam o mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia fala de duas ressurreições. Ressurreição para a vida, que somos nós que cremos em Cristo. Vamos ter o nosso corpo transformado, um corpo incorruptível. E vai ter a ressurreição para a morte. Aqueles que não creem em Cristo, que em um momento estavam nesse lugar de tormento chamado Sheol, mas no final da era vão ser lançados no que a gente conhece mais por inferno, que é o lago de fogo e enxofre. Vão estar lá sendo atormentados eternamente. Ressurreição para a morte e ressurreição para a vida. E nós vamos focar na ressurreição para a vida, que é a nossa. Amém? Vamos para 2 Coríntios 5, 1. 2 Coríntios 5, 1. Promessas, profecias de coisas que acontecerão. Como vimos no culto passado, tudo o que foi profetizado, que já aconteceu, aconteceu exatamente. E aquilo que está para acontecer também vai acontecer exatamente. E aqui 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Vai dizer assim: pois sabemos que, se a nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Essa casa que Paulo está dizendo é o nosso corpo, gente.
que quando esse corpo se desfizer, nós temos um corpo, um edifício nos céus. Você vai ver ao decorrer comigo isso melhor. Continuando o versículo 2. E por isso, nesse tabernáculo ou nesse corpo, desejamos muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, o que nesse tabernáculo gememos angustiados, não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo está dizendo, não é morrer e só o espírito ir, é esse corpo ser revestido pela vida. Esse corpo que morre vai ser revestido por um corpo que não vai morrer mais, gente. Essa é a promessa que temos de Deus. Isso é o que ainda vai acontecer. Mais um texto, 1 Coríntios 15. Aqui o apóstolo Paulo vai se deter bem, também vamos nos deter. 1 Coríntios 15, versículo 12. 1 Coríntios 15, 12. Por que estamos vendo sobre a ressurreição dos mortos? Por que é tão importante ver sobre a ressurreição dos mortos? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Vai dizer assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. Na época de Paulo, na igreja primitiva, já tinham se dizer, para que ficar falando de ressurreição dos mortos? Para que dizer que os mortos ressuscitam? Acho que não é bem assim. Aleluia! Versículo 13 diz, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Gente, cristianismo fala da morte de Cristo para pagar o preço dos nossos pecados e da ressurreição dele. A ressurreição de Cristo é o que garantiu a mim e a você a justificação, que é poder ter acesso a Deus. É a ressurreição de Cristo. Se morto não ressuscita, a gente não foi perdoado de pecado. A gente continua destinado ao inferno. Ressurreição dos mortos é algo extremamente importante para o cristianismo. E se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Mas glória a Deus que Cristo ressuscitou, amém? E olha o versículo 18 que ele ainda diz, e ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Ou seja, se aquele pessoal morreu crendo em Deus, não adiantou de nada crer, porque não estão salvos. Mas Cristo ressuscitou. E aí o versículo 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes ou miseráveis desse mundo. O apóstolo Paulo está dizendo que se eu creio em Jesus só para viver essa vida, ou como a gente vê um tanto hoje, só para ter uma vida boa aqui, somos miseráveis, é a Bíblia que está dizendo. Nós precisamos ter uma consciência de eternidade, gente. Nós precisamos estar aqui, como Paulo falou, fazer o trabalho aqui, mas com a expectativa de eternidade. Eu sei que o meu Redentor está voltando. Se os mortos, quem já morreu em Cristo, não estão perdidos, é uma garantia que a gente vai ver eles. Aquele seu parente, aquele seu amigo, aquela pessoa que morreu crendo em Cristo, nós vamos vê-los. Não foi final de existência. Pode ter uma saudade, vai ter uma saudade. Quanto mais próximo, mais saudade. Mas sabendo, logo, logo a gente vai ter a eternidade junto. Amém. Aleluia.
Vamos para o versículo 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos que creem em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão para nunca mais dormir, gente. Para nunca mais morrer. Aleluia! Versículo 42. Vamos ganhar tempo. Versículo 42 diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. E esses dias, conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim: o culto de quinta-feira passada só me deu mais coisa assim. Meu Deus, já estamos sofrendo tanto aqui, para que vai voltar? Ei, quando voltar, a gente vai voltar em poder. Não vai voltar nesse corpo mais que sofre, gente. Vai voltar revestido da glória de Deus. Meu Deus do céu. Versículo 44, semeia um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É um corpo diferente. Não vamos voltar com esse corpo que estamos vendo. Vamos voltar com um corpo que doença não pega mais. Que não se cansa nem se fadiga. Aleluia! Aí a gente vê aquelas... Quando você assistir a Marvel, aquele negócio tudo, aqueles super-heróis, sabe que é tudo extraído de coisa que vai acontecer com você, viu? Tem muita coisa ali que os super-heróis... Não é nada inventado do zero. A gente vai ver mais um pouquinho. Continuando, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro Adão se tornou ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra e é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim são os demais. Assim os demais que são feitos do pó da terra. O que está dizendo? Adão veio com aquele corpo terreno. E eu e você continuamos com esse mesmo corpo terreno de Adão. E o versículo 49, e continuando diz: e como é o homem celestial? Quem é esse homem celestial? Cristo. Assim como o homem é celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Aí versículo 51 diz: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta ressoará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? No arrebatamento, quando a gente vai ler daqui a pouquinho Tessalonicenses, quando Cristo vier nos céus e chamar a sua igreja, todos aqueles que creem em Cristo, vão ter alguns que não vão ter morrido ainda e não vão experimentar da morte. Vão ser transformados. Quem estava morto vai ressuscitar com um novo corpo. Ressuscitar é o quê? O espírito voltar para o corpo. No caso, vai ser um corpo novo. Ah, mas fulano foi cremado, e agora? Ei, não vai pegar aquele corpo que foi cremado, aquele pó, e fazer um novo, não. Deus vai dar um corpo novo e ele vai entrar lá. Ah, minha tataravó já não tem nem mais os ossos, os bichos roeu tudo já. Não, aquilo foi o que morreu. Mas o novo será como o de Cristo, gente. Cristo ressuscitou há mais ou menos 2000 anos atrás. E ele continua em corpo vivo. E é desse mesmo jeito que nós vamos ter um corpo. Continuando.
a trombeta ressoará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Gente, no futuro, e está muito breve, esse corpo que você conhece vai ser revestido. Aí eu vou abrir um parêntese, que a gente teve uma reunião de homens e falamos muito sobre isso. Não é porque esse corpo vai ser revestido que eu vou descuidar desse não, tá? Vou deixar esse virar um mulambo, vou para o céu mesmo. 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos manter nosso espírito, nossa alma e nosso corpo irrepreensíveis para apresentá-lo a Deus. Eita glória, vamos prestar conta do que estamos fazendo com o corpo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, tira as desculpas. Vamos agora para Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Jesus. Filipenses 3:20. Vai dizer assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É o poder de Deus entrando em manifestação e o nosso corpo sendo transformado. Não é, não, a Bíblia está dizendo que o corpo vai ser transformado, mas quer dizer, Deus disse o que quis dizer, gente. Não vamos inventar de querer ser mais inteligente do que Deus, não. Se Deus quisesse dizer outra coisa, ele dizia outra coisa. Mas ele está dizendo que o nosso corpo será transformado, igual ao de Cristo. Por que eu falei de super-herói da Marvel? Você vai ler lá os evangelhos, vai ver a ressurreição de Cristo. O que acontece? Estavam lá os apóstolos, discípulos, tudo reunidos, de portas fechadas, porque estavam morrendo de medo de morrer também, de portas fechadas, e Jesus simplesmente aparece no meio deles. Jesus não abriu a porta não, ele apareceu no meio deles. Outro momento, os discípulos estão pescando no mar, e Jesus aparece na praia. Mostra lá, eles reconheceram Jesus. Ele tinha as marcas, mas o corpo dele era incorruptível. E sumia num lugar e aparecia para o outro. E você, crendo ou não, a Bíblia diz que a gente vai ter um corpo igual. E quando isso vai acontecer? 1 Tessalonicenses 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13. Meu Deus, por que tanta coisa acontece hoje? Por que tanta doença? Por que tanta coisa? Por conta do pecado. O pecado trouxe a maldição no mundo e trouxe a doença. Mas Deus já preparou uma solução. Isso está muito breve, gente, de acontecer. Em vez de ficar, meu Deus, por quê? Porque, Senhor, obrigado. Porque por pouco tempo está acontecendo. Eu tenho direito aos poderes do mundo de vindouro, onde pode me trazer cura, mas logo, logo eu vou estar com o corpo glorificado. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade ao respeito dos que dormem. Um parêntese, mas pastor, o senhor não acabou de dizer que não tem esse negócio do sono da alma, de dormir? Na cultura hebraica eles falavam dormir para ser mais brando na questão do morrer, para não ficar com tanto medo. Por exemplo, Jesus diz para os seus discípulos, que Jesus escuta, Lázaro está doente, vai lá. Só que Jesus fica um tempo sem ir. Depois Jesus diz para os discípulos, Lázaro dormiu.
Vamos lá. Aí os discípulos dizem, Lázaro deve estar descansando. Jesus diz, ei, não, Lázaro morreu. Jesus fala, dormiu, com a expressão mais branda de morte. Mas é morte, morte. Então, dormir, você já aprendeu, não significa o sono da alma. As pessoas estão conscientes do que está acontecendo. E 1 Tessalonicenses 4,13, a respeito dos que dormem, diz, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Jesus está dizendo, ei, tem uma esperança. Se tal pessoa morreu, se fulano morreu, não é para ficar entristecido. Gente, uma coisa é a saudade, uma coisa é aquela tristeza de que não vai ver mais a pessoa. Outra coisa é aquela tristeza de, acabou, não tem mais jeito. A pessoa morreu, não vou ver, e agora? Não, ei, tem uma esperança. Amém? E aí o versículo 14 vai dizer, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Que coisa linda! Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, precisamos crer que quem morre vai ressuscitar. Não tem como crer que só Jesus morreu, só Jesus ressuscitou e é só ele. Não. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós precisamos crer que quem morre vai ressuscitar também. Isso é cristianismo, gente. Continuando, versículo 5. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá nos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Arrebatados significa tirados. Arrebatados, juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Vai chegar um momento do que nós chamamos de arrebatamento, onde haverá a trombeta de um anjo, Jesus estará nos céus, Jesus não voltará à terra nesse momento. A Bíblia fala sobre uma volta de Jesus à terra. A Bíblia fala de Jesus voltando e todos os povos da terra vindo. Mas aqui está falando de Jesus no céu e nós nos encontrando com Ele nos ares. Isso é só para a igreja. Isso é só para quem crê em Cristo como Senhor da sua vida. Quem já morreu, nesse momento vai primeiro. Tem um corpo glorificado, está lá nos ares. E nós que estamos vivos, estaremos lá com Ele. Não é a segunda vinda, é o arrebatamento. Isso acontece. Nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Nós vamos ter um corpo novo. E está muito breve, gente. Muito breve. A Bíblia manda a gente se consolar com essa verdade. Tá triste por quê, Tânia? Oxe, mulher de Deus. Já já tu vai ter o corpo arrebatado, glorificado. Tu vai estar lá nos ares. Consolem-se uns aos outros. Rafa tá lá. Eu ia dizer, meu periquito morreu. Mas o céu não fala que, a Bíblia não fala que no céu vai ter animal, gente. Aleluia. Também não diz que não vai ter. A gente não sabe, a gente não diz o que a Bíblia diz. Ai, mas eu amo tanto meu bichinho. Deus ama o bichinho, Deus manda cuidar, mas Deus está interessado com sua vida, gente. Não vamos inverter as coisas, não. E eu vou falar, porque me veio, e eu vou falar. Sou o pastor daqui, gosto, não gosto. Não, mas assim, eu não gosto muito de gente, eu prefiro animal, tal, porque o animal, ó como o animal veio, ó como o animal trata. Sabe o que é isso? Uma pessoa que não está tratada nas suas emoções. Uma pessoa que não quer se relacionar com os outros, porque ferro afia ferro. E o relacionamento com outras pessoas vai doer. Porque um animal, um cachorrinho, um gatinho não vai dizer assim, tu tá errado, tu fez isso. Como outra pessoa vai falar? Animal é para cuidar. É sim, é maravilhoso ter. Mas não substitui a vida humana, gente. Pelo amor de Deus, não vamos por esse caminho não. Aleluia.
Aleluia. Se acha, não quero saber das pessoas. Ei, no céu vai ter pessoas. Então, se você não quiser pessoas, mas no inferno também vai ter. Não tem pra onde correr. Aleluia. Aleluia. E nesse momento que a igreja for arrebatada, vai começar a grande tribulação aqui nessa terra. Que vamos falar na próxima quinta. Vamos falar na próxima quinta também sobre o tribunal de Cristo. Porque nesse momento que somos arrebatados, vamos estar num lugar onde vamos receber recompensa de Deus. Por aquilo que fizemos no nosso corpo. Vamos estar lá com Cristo, bodas do Cordeiro, teve o tribunal de Cristo antes, 7 anos festejando o encontro do noivo com a noiva, mas a terra vai estar em caos. Muito maior do que a gente já presenciou até hoje. É melhor crer logo em Cristo e subir, do que ficar sofrendo aqui, tendo o corpo glorificado. Aí alguém pode dizer, e se não for? Pelo menos você viveu a vida bem. Mas e se for? Quer testar? Outra coisa, que oportunidade maravilhosa de se evangelizar, falando sobre a ressurreição dos mortos. Sabe por quê? O povo aí fora está morrendo de medo, tremendo com medo de morte. E você tem resposta para dizer, ei, a morte não é tão ruim assim não. Chegar para aquela pessoa assim e dizer assim, qual é o maior medo da tua vida? Estou com medo de morrer. Ei, Jesus tem a solução. Quer a solução? E aí você fala do que Deus tem para essa pessoa. Escatologia é uma porta aberta para pregar o evangelho, gente. Ou como um saudoso, um ministro do Verbo da Vida que foi para a glória já, que contava que estava no avião, abriu a Bíblia dele, a pessoa que estava do lado disse logo, não pregue para mim não, que eu sou ateu, viu? Tá bom, não falei nada. Daqui a pouco começou uma turbulência braba. Ele fez, é agora. Se tu morrer, se esse avião cair, e aí? E por dentro ele dizia assim, Jesus, que esse avião não caia não, eu tenho muito para fazer ainda aqui. Mas trouxe a mente daquela pessoa. Tu não diz que é ateu, que não acredita em Deus, e diante da morte? Está se borrando todo por quê? Morreu. Aleluia. Logo, muito em breve, nós ressuscitaremos com Ele. Nós que estamos vivos, teremos o nosso corpo transformado. Aqueles que nós conhecemos, que morreram crendo em Deus, terão os corpos também transformados. Vamos ver essas pessoas, gente. Aleluia! Eu vou ver algumas pessoas que eu não conheci, como por exemplo, meu tataravô e minha tataravó, que eu não nasci num lar cristão, mas eles foram crentes. E com certeza estavam orando pela minha família. E eu sou o resultado da oração deles. Aleluia! Você se anime em saber que qualquer momento você pode não estar mais aqui. Vai ter um corpo glorificado. Não vai sofrer mais com doença. E aquela pessoa que está perto de você, que está servindo ao diabo de rodo, compaixão, para que ela não viva mais desse jeito, para que naquele dia ela possa estar conosco junto. Amém. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Então, eu ia dizer aula que vem. Próxima quinta, Tribunal de Cristo, tribulação e reino milenar. E Deus vai me ajudar a conseguir falar de tudo isso em um culto só. Feche os olhos, vamos orar.